Olá, gente querida! Hoje é o quarto domingo do tempo comum. Nós estamos caminhando no calendário litúrgico devagarinho, lendo o Evangelho de Mateus, aqueles textos iniciais, fundamentais do Evangelho de Mateus. E hoje temos um texto lindo, fundamental na teologia do evangelista São Mateus. Dentro do Sermão da Montanha, vamos rezar e refletir sobre o texto das bem-aventuranças. E eu agradeço a você por sua companhia todos os dias aqui no nosso canal Dom Paulo Jackson, você que me acompanha pela Rádio Maria, você que me acompanha pelas plataformas de podcasts. Vamos então ao texto do Evangelho de hoje e depois vamos meditar um pouquinho também tomando a contribuição da primeira leitura, que é do livro do profeta Sofonias, os pobres de Javé, os pobres de Adonai. E o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. São Paulo, que fala sobre a sabedoria neste início da primeira carta aos Coríntios. Jesus Cristo como aquele que é considerado inútil, sem serventia. Este, na verdade, é o fundamento da nossa glória, da nossa vitória sobre a dor, sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que nega a nossa vinculação profunda com o Evangelho, com o reino de Deus, com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Vamos ao texto do Santo Evangelho. Mateus 5, de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do profeta Sofonias, capítulo 2 e capítulo 3, nos ajuda a compreender esta primeira frase. Buscai o Senhor, vós todos, pobres da terra. Este é o anúncio do profeta Sofonias, dirigido a Israel, imerso num contexto político, econômico, social e religioso muito complexo, muito delicado. Sofonias é o profeta do resto de Adonai, o resto de Javé. O resto são os pobres do Senhor, os Anauim, não são simplesmente uma categoria socioeconômica.
Em Sofonias, os pobres também se tornam uma categoria moral e espiritual. São o punhado de humildes, o resto justo e piedoso, capaz de comprometer-se com a fidelidade ao projeto de Deus, capaz de viver a verdade e de fugir do pecado e da iniquidade. Buscam a justiça, buscam a humildade. Desse resto nascerá a nova humanidade. É por isso que os profetas reclamam a justiça e o direito para os deserdados e oprimidos. Numa palavra, o resto do Senhor é o sinal prefigurativo dos bem-aventurados em espírito do Evangelho de Mateus. Exatamente porque sua esperança está posta unicamente em Deus. O texto de Sofonias é uma das mais belas páginas sobre o espírito de pobreza presente na Sagrada Escritura. A sua concretização, a sua explicitação, nós a encontramos no Sermão da Montanha, especialmente no texto das bem-aventuranças, que é o texto do Evangelho de hoje. Vamos então dar uma olhada no texto do Evangelho de Mateus, neste capítulo 5, início do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças de Jesus no Evangelho de Mateus são fruto de um longo processo de maturação espiritual. Jesus se apresenta como novo Moisés, no alto de um monte, sentado, com autoridade, ensinando. Ele ensina os seus discípulos a novidade do reinado de Deus. As bem-aventuranças são como que o decálogo do reino, a constituição balizadora dos seguidores e seguidoras de Jesus. O mundo propõe exatamente o oposto daquilo que Jesus oferece. Ser humilde e manso, ser pacífico e misericordioso, consolar os aflitos, construir um mundo novo pacificado, trabalhar pela justiça e até correr o risco de ser perseguido por causa disso. É esse novo horizonte que Jesus propõe aos seus seguidores. As bem-aventuranças são endereçadas às pessoas abertas e disponíveis, às pessoas que não buscam segurança na força do prestígio ou dos bens materiais, que não se sustentam nos padrões das honrarias sociais do tempo da sociedade de Jesus. Jesus coloca os pobres em espírito no primeiro degrau desta lista de bem-aventurados. O Antigo Testamento já empregou fórmulas de macarismos como estas, falando sobretudo de piedade, de sabedoria e de prosperidade. Em hebraico, bem-aventurança tem a ver com um gênero chamado de asherê. Estão presentes, sobretudo, no livro dos Salmos e na literatura sapiencial. No Evangelho de Mateus são 8 bem-aventuranças, acrescidas de 2 menções a temas muito importantes e muito caros ao coração de Jesus: as perseguições e a alegria. A estrutura das bem-aventuranças é bastante simples. Um enunciado envolvendo uma categoria de pessoas e a sua consequência. A expressão pobres em espírito, de certo modo, resume todas as outras categorias.
a primeira e a oitava bem-aventurança possuem a segunda parte no presente do indicativo, e o seu conteúdo é o mesmo: a posse do reino dos céus. Jesus diz: deles é o reino dos céus. As demais bem-aventuranças possuem a segunda parte formulada no tempo futuro. Herdarão a terra, serão consolados, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Há também uma inclusão entre a quarta bem-aventurança e a oitava. A quarta fala de fome e sede de justiça. A oitava fala daqueles que são perseguidos por causa da justiça. As três primeiras bem-aventuranças declaram felizes pessoas que são consideradas socialmente infelizes e amaldiçoadas: os pobres, os que não usam de violência para defender os seus direitos e sabem que só podem contar com Deus como seu defensor, e os que são afligidos pela injustiça e pela miséria presente no mundo. As outras 5 bem-aventuranças se referem muito mais a atitudes morais do ser humano: ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador, construtor de paz e ser alguém que busca a justiça a ponto de ser perseguido por causa disso. Aí está a nova constituição do reino de Deus. Este anúncio feito por Jesus é fundamental e é a grande característica do grupo dos discípulos e discípulas de Jesus. Quem quiser ser seguidor de Jesus e do seu evangelho deve assumir necessariamente essa lógica nova que Jesus propõe. São Paulo foi um daqueles que se encantaram com essa novidade trazida por Jesus. A comunidade de Corinto, para quem Paulo escreve 2 cartas, na verdade, conhecemos pelo menos 4, não o conteúdo, mas a referência à carta. São Paulo escreve à comunidade de Corinto, que era uma comunidade formada sobretudo por escravos e trabalhadores dos 2 portos. Não há entre os cristãos de Corinto sábios ou nobres ou poderosos. São Paulo diz: Deus escolheu Jesus Cristo crucificado para confundir os pretensos nobres e sábios deste mundo. O que era considerado fraco, vil, desprezível, Cristo crucificado, Deus escolheu para confundir a força do mundo. De fato, nossa verdadeira bem-aventurança consiste unicamente em gloriar-nos da força misteriosa da cruz do Senhor. Cristo crucificado e ressuscitado. Eis a nossa verdadeira bem-aventurança. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Bom domingo. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.